quem é bom gosta de partilhar. Deus nos criou para partilhar conosco aquilo que Ele é. A doação, no fundo, que é está disponível para isso. Ou seja, não acredita nisso, no bem, né? Fala que a Bíblia fala, isso é bom. Então tem a ver com a bondade. Quando é bom, simplesmente você está disponível para fazer. Bem, não tem que partilhar sempre e de alguma forma não tem que partilhar. E essa partilha tem que estar fazendo coisas estranhamente, as pessoas falam que no divide não está multiplica. Sim. Na matemática tem um lógico. Sai, né? Mas de facto aqui no divide, não partilha coisas se tornam mais chill, né? No segundo episódio de nossa rubrica Convida, Nico Manuel nos escolhe esse tema ali: o partilhar, o dar e doar. Então, nos acompanhando nesta nossa troca de impressões sobre esse tema ali. Já, obrigado para todos que partilham nossa primeira edição de podcast. E queria aproveitar para dar, né, boas-vindas a essa nova edição, dar um bom dia, um oi para todas as pessoas que estão ouvindo. Nós estamos falando na casa, como na internet já é um espaço muito diversificado. Sim. Na cara, a maioria das pessoas às vezes ouvem mais mesmo na trânsito. No último podcast, na última conversa, houve alguns momentos que vou perguntar sobre disponibilidade, sobre acaba para ser a volta de dar. Então, acho que na fruto disso, na sequência disso, acaba para falar sobre esse desafio de esse tema ali, o partilhar, o dar e o doar. E que está coincidindo também com essa época ali, onde essas questões de partilha, dar e doar, começa a salta a vista, né? Sim, para saber quando é que pessoas podem ouvir, para mal que pôr na internet as coisas eternas, né? Mas a ideia aí nos está no início no meio de dezembro, nos está aproxima de Natal e de tudo essa comemoração e próprio de que essa época que alguém está mais suscetível, mais aberta à doação, a nota está mais suave, mais maleável. Também é a época que não está mais ocupado, que às vezes acaba para motafla e o capitalismo toma conta de tudo, então não acaba para para não fugir, mas cima que aquele motivo que a época própria não está comemora o nascimento de Cristo, né? Apesar de saber historicamente mecana dizemos, mas o que importa é coisa que não se faz, coisa que o espírito que não tem imbuído, que celebra o nascimento de Cristo, e foi bom aquele tema ali, que foi tão pensando nisso, mas acaba para bem a calhar que a hora que não chega no tempo Natal é mais isso, é estar em família, estar em amigos, alguém está muito mais boa vontade, está muito mais disposto, está muito mais acessível. Então o tema partilhar, o dar e doar, acaba para ser muito pertinente e pronto, e nesses preparativos de coisa que não sabem falar, mas eu vi na Bíblia, né, que os pontos e mesmo coisas que as parábolas ou mesmo histórias que tem, mas dias na semana passaram a missa, então, e o senhor cardeal que se atarava a missa, e foi uma coisa, então, e se só contava um bocadinho, e dentro da missa, e foi aquela coisa, que ele está direito para nossa conversa, ele me comeu, só que fica assim naquele comprometido, está pegando o telemóvel, está escrevendo, mas por favor, deixa escrever, não se me lembra. Então, a chama podia ser uma frase que nunca partilha com o bom, que é o que, mas eu serva. Acho que dava direito para pontapé de saída dessa nossa conversa. Então, o cardeal de Orlindo, que foi na missa, mas quem é bom gosta de partilhar. Pois até continua a falar, Deus nos criou para partilhar conosco aquilo que Ele é. Então, acha-me, depois fazer, teve como uma provocação. Então, se alguém que partilha, então quer dizer, uma nota falando que a pessoa cabelo é mau? De facto, a questão do partilhar, apesar de não partilhar, dar e doar, a ideia também de distinguir o contexto que as palavras podem ser usadas, ou ações, atitudes, à volta das palavras, se não é na nossa essência, não surge de partilha. E não está partilha vento de nós meio, não começa nós. Então já é um comércio que está surgindo, a máxima pode falar,
nunca tem nada nesse mundo, nunca pode queixar, como você teve 9 meses, aluga um espaço para que fosse possível, ainda que nunca quisesse aquele mãe, nunca quisesse aquele pai, é necessário, ninguém está conseguindo não se do nada, de um pedra, de um rocha, nem nada. Então, a gente acaba, primeiro, ser humano, não acaba para partilhar esses 9 meses. E naqueles 9 meses, a gente acaba para arriscar fazer muito mais do que partilha de um vento. Às vezes, na casa de gêmeas, sim, tem um mal na consciência para morrer. Partilha, né? Partilha no mesmo espaço, assim, no mesmo período de tempo. E não acaba para hoje, na maioria dos casos, o nosso mãe acaba para vida. Sim, em alguns casos, né? Tem alguns casos assim que mesmo, literalmente. Que literalmente acontece isso, mãe acaba falece. Nunca conheço particularmente num caso ainda que falaram, mas entre boi e o filho, falaram, e deixem o filho. Sim, que ela... E depois não tem um outro. Né? Que ela cata. E primeiro nunca conheço. Então, acaba apoiando naquele processo ali, já eu tenho palavra partilha, não tenho palavra dar. E com o tempo, que o menino nasce, não tem situações. Então, é claro, minha doação, minha doa vida, no fundo, de mãe para ser filho. Então, nunca tem caminhos a bem, não tem que partilhar, e sempre, e de alguma forma, não tem que partilhar. E essa partilha é que está a fazer coisas, estranhamente, se costuma falar, que no divide não está muito pica. Sim. Na matemática tem um lógico. Sai, né? Mas, de facto, aqui no divide, no partilha coisas se tornam mais chill, né? É, mo fala e que de mãe efetivamente tá fala tá doa se corpo e se tempo e tudo mais, depois tem próprio às vezes própria mãe tá perde cálcio que as coisas lá para morrer é prioridade do corpo, é aquela nova forma de vida que está surge, então tem que constituir aquele bebê e coisa, então ele está a busca própria na mãe, então é um dar mesmo involuntário, mas pronto, mulheres a partilha deve ser ciente da partilha, depois também que me pensa, na partilha, e naquela frase de Dom Arlindo Lee, que quem é bom gosta de partilhar, é que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, repara, ti própria a vida, depois que não nasce, que não sei de nós mãe, se não no largar, não tá morre, completamente, que até nada a fazer, então te acaba, me tá chama a partilha, o dar e doar, e te acaba passando as genes de nós como ser humano, e até me fala na nossa conversa mais para frente, não pode abordar uma coisa que me pensa, que é o ser humano, quanto nega a sua própria natureza, ou seja, não está nascendo, a maioria de nós mãe com o nosso pai, depois nós mãe que está aguentando 9 meses, está a parto, tudo o sofrimento, tudo aquilo que está acontecendo. Depois no mês alguém patrão, coisa para cortar no cordão. Então hora que nós na nossa vida, por N motivos e escolhas ou whatever, que não está isola e não está tenta viver para nós, não está cai naquele sentido de vida, né? Como ano não foi feito, nunca nasce de pedra, nunca nasce de árvore, mas a ideia é não no bem de uma junção, não no bem de nossos pais, de nossos avós, né? Cada um com sua contribuição, e depois sempre que não faz ou não fuge desse nosso desígnio, que é estar em comunidade, estar, e portanto toma e também dá, não te acaba sempre para, quando leva uma vida disfuncional, depois com todo ou outros problemas que também de lá. Um montão de ficar pensando, assim, ok, então o doar, o partilhar está na nossa genes e está naquilo que é natural na nós. Então será que a hora que não recuso ou não for tão egoísta de pensar só na nós, ok, então não será tão nega a nossa cabeça, não será sair de nós. Eu sempre pensa tão naquela. Mas que nega a nossa cabeça, no fundo, não se apoia em risco nossa própria sobrevivência. Não está capaz de arriscar a extinguir. Não de, naquele livro de Sapiens e Yuval, né? E também outros autores já está acaba para existe existe um acordo, digamos assim, consciência, mas um dos motivos que põe o homem e Sapiens sobrevive e tem supremacia sobre as outras raças
E de o aspecto colaboração. social. Da colaboração. Colaboração social e vive em comunidade. Então, graças a isso que, inclusive, homem Neandertal, né? Esta questiona como que o homem Neandertal Que era mais forte, tudo isso, né? Mas, no entanto, homem sapiens que sai lá de parte de como a África, etc., que vai para a Europa, etc., num ambiente que é frio, que é ambiente, mas eles conseguem viver em comunidade. Então, por isso que eu falo, nunca teve muito escapatório, ou não está sabe viver com o companheiro, ou não. E se buscava para hoje, e comunidades mais estáveis ou mais prósperas, é porque, de certa forma, a pessoa está mal ligada com o companheiro. Mas quando você fala de prosperidade, naturalmente, nunca se fala de prosperidade a nível material, porque nossa sociedade hoje é que nunca fomos tão prósperos, né? Quer dizer, sim, a maioria das pessoas, né? Por exemplo, na nossa cidade da praia, não só praia, não várias coisas, só que bem tem aqueles subúrbios e tem aqueles outros que têm prédios, tudo isso. Mas muitas vezes botou essa queixa, não, nunca sei quem está morando, nunca sei quem. Sim, tem sempre que e quando disse uma coisa, mas ninguém nunca socorre ele nem nada, porque não está lá, mas não sabe que vive em comunidade. Enquanto que não tem outras comunidades que... No subúrbio já tem mais... Na Cabo Verde não está fácil, não junta moça, a namora hoje fala nisso, mas se não vai para o interior, se essa prosperidade foi graças à utilização na prática desse sentido de juntamento. Ou seja, não me tinha 1 hectare, que eu tenho 1 hectare, um vez de cada um de nós, não sabe estar caticante, está esforço, está de morrer, tinha o tempo, então um está junta, não está resolve que problema, né? Depois está junta. E eu tenho uma aposta, assim, no bem olha, bastante inteligente. Por quê? Primeiro, não está garantindo alguém que tem sucesso. Se alguém tem sucesso, você pode partilhar, né? Sim. Agora, às vezes não tem visto no corpo separado, né? E... Cada um, né? Nem um nem outro. Nem um outro, né? Não está bem chindo, agora não está bem coisa. Então, está chamando assim, mas não está condenado a viver em condenação boa. Não, eu queria que sempre falar, condenado, mas, tipo, é com condenado no sentido castigado, né? Sim. Às vezes é condenado é castigo. Faz parte de nós e só assim faz sentido que assim seja. Depois também pensa naquela coisa de partilhar, como entrar várias passagens de Bíblia que acha assim interessante, mas depois não fica até pensando até que ponto, depois não pode falar desse, mas me fica sempre a pensar cima que tudo coisa que não está fazendo, acaba depois para ter um ponto egoísta. Por exemplo, o que está falando, se quem que lá na Provérbios 19:17 está falando, quem dá pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o benefício. Então tem sempre, e depois, mesmo que os outros, né? E está falando, depois na Hebreus 13, está falando, não negligencios a beneficência e a liberalidade, estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Depois está ficar sempre aquela provocação que quer pôr ali, mano, é aquela questão de não se está a fazer para mim, quer fazer, ou não se está a fazer para um benefício que também dá a mim. Ou que bem fala, mas se Cristo ou se Judas, e que é que Deus está a fazer para Judas, que é órfãos, viúvas e pobres. Os pobres não se está a fazer para mim, quer fazer, ou para morrer. Por exemplo, imagina, se não te acredita, mas Deus é todo poderoso, o universo é dele, tudo que está à vista é dele, é maior alguém que deve o favor. Tanto me vou dever o favor, ok, vou poder ajudar, mas imagina de Deus. Então, tinha que esse ponto e o fazer ou partilhar, ou ajudar, auxiliar o outro, também que é egoísta no sentido de que em casa está a fazer para nós, mas para nós, Senhor Deus, te fica a ter um favor. É por isso que o contexto de partilhar muitas vezes também acaba para ser um contexto diferente daquele que não fala inicialmente. Por quê? Porque não pode partilhar de forma involuntária. Sim. Ou seja, não pode partilhar e não pode dar de forma involuntária. Não está partilhando autocarro, não está partilhando sala que não se trabalha, não está lá mal, não se dá partilha que sim, não usa para espaço público. De forma involuntária. E às vezes até com raiva. Não, sim, um X alguém aquela coisa depois e coluna, música alta, então, pronto. De forma voluntária. Então, às vezes, nesse tempo ali, aquilo que não está só partilha e dá, e devia evoluir para algo maior, que é o doar. Por isso que tenta
distingue as três palavras assim, partilha é mais claro, né? Nós no conhecemos fundo, assim, a reciprocidade, né? exatamente. Já é O que uma coisa. a partilha, né? E agora, melhor é a hora que buca, né? Então, Não. já evolui para algo muito melhor, muito mais do que partilha. Tem mais valor próprio, né? O dar, muitas vezes, vou pegar, né? Não é, mas nós, né? Não está descontado, para mostrar o põe, não está descontado o imposto. Não tem que dar nossa contribuição, ainda que nunca está com cópia. Nunca está. Ok? E licença, não tem que dar alguém licença, porque passa assim que nunca quer. Então, a palavra dar, muitas vezes, é mais genérico, né? Então, teve um bocadinho de fazer uma pequena pesquisa, né? E, então, não acaba para olhar algumas bibliografias da ponta palavra doar, é como se fosse uma evolução de dar, né? Porque dar é entregar, é considerar, né? Aquela que é dar. E de latim dare, né? Considera entregar. Agora, aqui no trabalho de doar, de donar, sua origem também é um pouco. É um pouco de palavra dar. Palavra dar acaba da origem também a palavra donar, que, no fundo, onde que seu significado é dono, donar, dono, transferir o dono. No fundo, aquela coisa que você transfere de dono. Também, que é donum, donar de donum, que é dom, presente. Ok. Então, aqui não pega, né? Dom, que na Bíblia, deixa eu associar, é uma coisa que Deus dá. Mas mesmo que nunca fala de Bíblia, e que nunca fala se não considera dom com talento, então a pessoa tem talento. É que é uma coisa que esforça, às vezes está para que já começa. Sim, está fazendo treina, coisa com um bocadinho mais de força e conseguir. Mas mesmo não se com dom ou com talento, né? Então, que você tem aquela coisa lá que é um dom, um talento, é um presente. Então, doar, no fundo, só fazer transferência para um outro dono significa mostrar a parte de bom, né? Para pôr à disposição do outro. Então, tem uma frase que um autor ali, João Melé, fala, que fala assim, mas conceito de doar, né? Que fala, associado, faz um paralelo com Marte, fala. E ato de doar é algo, pode ser visto como algo que está morre na nossa e está nasce na outro. E nasce para o outro. Ok. Né? Sim. Então, no fundo, doar que você doa. É botar abrir mão de uma coisa de bom. Exatamente. Está bola. Diferente de a volta das molas. Aquele moeda, você nem, às vezes nem nunca lembra sequer, nunca na vida, mas naquela alguém. Aquela moeda, você dela é um ato, às vezes, até automático. Partilhar também, por isso, obrigado ou não a partilha. E às vezes, porque eu acredito que a partilha para mais coisa ali que é exclusivo de ninguém. Já falou assim, mesmo o caso, muitas vezes. Né? Então, doar também um bocadinho de bom lá. Por isso que não fala, às vezes, fala na doação naquele aspecto. Mas fala naquela doação desse tempo de Natal de juntar um conjunto de objetos ou material e entrega num corpo. É se chama de doação por causa de donativo, mas é que aquela doação porque a pessoa muitas vezes não está lá. Então, sim, a coisa depois às vezes é que a coisa com valor, ok, mas a doação é mais naquela de uma bufla e nunca tinha ouvido ela assim, que é interessante que, portanto, é algo que normalmente algo divino, que tem qual que dado e que você transmite o passaporte, ou seja, você transmite o outro. E ao transmitir, você deixa de ter ele. E você está preocupado com isso? Não, sim, mas na ideia de que ele é um perda, que o mundo faz às vezes é que a perda, está falando que entra, mas é um perda que e bom, que faz aquela doação ali tem que ser voluntário, né? Para mais ter até exige que haja uma vontade de boa fazer isso, tanto que boi com obrigado, né? A boi com obrigado. E é interessante aquela parte lá, ou seja, um parásito bom, budou alguém um bom abrir mão dele. E Madre Teresa de Calcutá tinha um frase que está falando que nunca se lembra bem, mas é mais a volta disso, um sacrifício
pode ser considerado sacrifício, ele tem que arrancar o parte de volta. Ele tem que matar de alguma forma. Não, completamente. Então, se não é cair sacrifício. Imagina que seria de uma mãe, por exemplo, e... Não, o maior sacrifício tem sido. Como mãe, nós usa sempre os dom que nós temos de pai, né? Então, nós acaba sempre, qualquer discussão termina, não. Me carrega menino 9 meses, ok. Que de fato nunca tem como concorrer com isso. Mas imagina que seria de uma mãe e se papel de ser para menino nasce fosse simplesmente, pô, menino coisa, já está. Mas não, tem todo um processo. Mãe tem engorda e muita costuma brinca, né? Para menino nasce bonito, pescoço tem que ficar preto, pé tem que incha. Então as meninas tudo feio. Espinho, beijo, incha, nariz, tudo que as coisas assim. Já passa mal. E se uma mãe, mesmo assim inconsciente, que essa tá doar, é que está suportável aquela coisa assim. Não fica feio para menino poder nascer. Um menino que busca. Não, e depois, só aquele bichinho não, se eu não gostar dele, gosta mais. Aquele que é mais tristinho. E nunca de ter filho, não é nada, mas naquilo que está falando, maior que rico, tudo que ele dó, que está sentindo, logo que é trazido esse menino, ele está desaparece tudo. Bom, tem essa experiência ali, assim, que sabe, para quem que gera luz, ou não sabe se foi cesariano, não? A mim foi tudo cesariano. Tudo cesariano, mas claro que os que têm filho de parto natural, tudo que ele usa essa forma é um dor terrível. Não é também? Está escrito a nível da ciência, está compara aquele dor, aquela intensidade de dor supõe não um homem, por exemplo, é que é possível. Não, eu morreu. Aí os gripe está matando os que fazem. Mas não, eu continuo de dor, efetivamente, por exemplo, a mim, por exemplo, na minha segunda filha, minha casa 39, então, pincha. Pincha, depois na altura não estava grávida em casa, tive com um sapato 41. Depois no viaja, bebo mais comprar sapato, fica com medo, mas a gente fuma não, mas às vezes peta cria, que até diminui mais. A minha casa 39, fica com medo na Lisboa, passou o sapato correto. Bom, só que depois volta para 39. Mas não tem alguém, e depois tive que parar aquele sapato, mas tem alguém que fica com o pé grande, que até diminui. Mas, pronto, minha fala de minha experiência como mãe, me cresce mãe também, né? Nunca tem aquele peso de não querer ter sido. Então, que ligação que você fica? A mim que experimenta aquele grande amor, e um é menino, diz, a mim está acreditando que é mentira. Mas para monta o amor vai criando, né? Ou cuida, ou da mama, ou faz aquilo, é o cuidar. Você aprende a amar aquela criança, apesar de espera dele, gosta dele, tudo aquilo, mas a hora que é para sofrer. Então, ele me acha que é o maior exemplo de doação, que é mesmo uma bufa também, se mãe está agora escrevida, está falado, entre bom menino, não, tudo mãe está falado. A grande parte, pelo menos, que não se habituar, me também está falado, se qualquer coisa acontece, minha filha, não está para frente, minha está mora e minha filha fica. Que aquilo, ou seja, não está disposta daquele que, a partir é mais valioso que não tem, para o nosso filho, que é a nossa vida. Então, é isso, é o tirar. E depois é um sacrifício. Às vezes eu estou pensando um sacrifício, uma bufa de Madre Teresa, tem que custar, efetivamente, mas também se não é que é sacrifício. Então, muitas vezes, buta mide a capacidade de suportar coisas para vontade que você tenha. Isso é uma coisa que para mim que tem interesse em que está disponível para fazer um sacrifício. Mas para filho já, modo é pais, por exemplo, que mais carenciado, que às vezes cada tinha comida, não teve uma história de uma pessoa que eu contão, me tinha só aquela coisa, mas filha falou, mamãe, toma, ele vai falar, não, eu tenho fome, não, comer, eu falei, só aquilo que tinha. Então, entre ele comer ou se filho passa fome, ele falou, se filho acredita, mas ele sabe me tão pouco, que é o tal sacrifício. Então, ele dorme com fome, eu falei, depois ele dorme, nem nunca está dormindo, para outra pensar para amanhã, pobre que acorda, modo que Sara me no café, mas acho que mãe, esta maternidade realmente vivida como é esperado, que mãe cuida desse filho, que cria ligação, acaba de para ser isso, que é aquela capacidade de não abrir mão de nos vidas para nosso filho. O doar. E nem nunca está pensando nele, é natural, está chique, está sujo. O doar é anônimo. Há tantos heróis aqui nesta terra, mas é anônimo. Por quê? Porque a pessoa lá está. E
essa morre não parte para gerar vida, mas não há qualquer interesse por detrás. É apenas a doação. A doação, no fundo, que é está disponível para isso. Ou seja, não acredita nisso. No bem, né? Fala que a Bíblia fala. Isso é bom. Então tem a ver com a bondade. Quando é bom, simplesmente você está disponível para fazer. Bom, você também pensa, teu, para falar, se queria fazer conta, coisa. Que muitas vezes eu, que não está, hoje em dia, que não está dando, que não está partilhando, não estou fazendo as contas, não. E me tem que ir para a ferro, então que está para fazer isso. Uma vez até na nosso meio, provocava nós que se está fazendo sentido e dessa forma não está fazendo o que está fazendo, mas não, foi uma provocação. É que está fazendo sentido nós não terem poupança quando nós irmãos de lado essa conseguir comer. Para falar, não, ok, poupança é importante, pode vir da casa, etc. Mas faz sentido não estar confortável quando o outro não está. A maneira é por questão, ainda consegui entender, até o que pensa na Bíblia, está falando assim, se, por exemplo, para que tem 50, 60 pares de sapatos, se não tem um irmão na lara, que tem nenhum. Mas depois eu fico a pensar, quando se quer também aquela coisa de egoísmo, mas fica esquisito no sentido de, ok, tem responsabilidade, Deus está falando de responsabilidade com o outro, mas ainda estou ela assim, ainda sei se é coisa. Como assim não também porque comer, então aquele que tem comida é por dividir com o outro, tem que ponto, qual que é limite, a mim que ainda fica cheio na qual é o suficiente para mim, assim não bem pensa, por exemplo, vou chegar ali na casa, não for maneira, precisa de eu comer, não sei o que, não safar, não sei o que, ok, então quero ver a boa comida. Como eu vou bem comido, então eu pensei na rua, já vi alguém que tem comida, ou seca de outro. Então, às vezes, ainda se precisa também que a nossa própria dificuldade, que não está tenta criar, que possivelmente que lá que se vê na resposta, não está tenta desvia. Para modo depois também, se for, ninguém devia ter poupança, mas ainda tem poupança, ainda está fazer férias, mas também se for, ninguém devia fazer férias, para ter alguém que se calhar aquele dinheiro de férias, que está falando com bom passar 70, 80, já senti tal ponto, canta alguém poder dar café, por exemplo. Questão é que bom, senão nunca mais vou te fazer nada. Questão é que é isso. É lógico que enriquecer é pecado, ok? Mas a questão que se põe aqui nisso de acumular, de poupar, de planear, etc. Muitas vezes está cegando. Não, okay? Sim, efetivamente. É por isso que na Bíblia que passa a ser o que o Senhor faz bom. Também faz X armazém, então põe tudo que ele colheita, nunca trabalha mais. Então, está errado. Armazém é para isso. Mas a lei Bíblia desperta, fala, é insensato, pô, você morre amanhã. Então povo essa pergunta ali novamente. Ok, o que vale os poupanças que você tem tudo para a férias próximo ano, se você morre amanhã? Mas poupança cada perde, é que perde, mas que serviu a bom. Sim, mas que serviu a mim, mas se servir, sim, no mar, aquilo também porque tem forma de servir com a boca, servir com o tempo. E é por isso, não tendo forma de saber, é por isso que nós é propondo vida com um olhar mais atento para as necessidades dos outros. O que significa uma hora que você recebe o salário na final de mês, o modelo começa a distribuir lá na avenida. É isso, ele começa a fazer existencialismo. Mas é mais a nossa predisposição em ajudar, em doar o outro. Né? Não olha um exemplo que pessoas do interior. Normalmente fomos mais pobres. Nós não também, interior. A maioria de nós que trabalha interior, coisa, não tem mais posse financeiro que essa. Mas está bem. Está lá, tudo que ele está lá. Mas nunca se queixando, eu falo assim, não, é para janta de manhã, é para almoço de manhã. Sim. E me sabe, você tem dificuldade. Mas que até pensei nisso. Ou seja, esta capa doa tudo que ele quer ter. Por favor, no fundo. A minha maneira de vender aquilo que eu exagerar, por exemplo, minha marido é de interior, então aqui no Baianos, no Chiga, depois eu conchão. Da Chiga, antes buchiga, eu estou comendo, como é aquele, não sei o que, leva aquele, a mim que eu gosto de aquilo. É uma coisa que eu gosto. A minha primeira não estou comendo um cuscuz, não está bem ali, se tem de ter dormido, conta bem. Mas você come uma coisa gosta?
para mim que tá fazendo, nunca tá chel com sentido. Então, shampoo vai com um bocadinho mais. A mim que sou imitador, por bem a casa, por exemplo, aquela comida que, por exemplo, aquela que você está falando, nunca se está falando só certo, mas você está falando a questão da loja. A mim sim bem, vou bem gosto na casa, por exemplo, que logo coisa que me fazer, que me põe, as coisas, não sei o quê. Se aquilo é a única coisa que tinha na minha casa, mano, não está ué. Desculpa. Não, mas ainda por que isso já também. posso ver se está tentando ir dispensa antes de me dar uma casa. Não, graças a Deus não trabalha, tem bom poupança, tá. Mas você me que está fazendo sentido para você, está ok, então recebeu o direito sim, então recebeu linda ou isto ou aquilo, mas nunca estou em capaz que apanha filho ou para coisa para entrar de meu pando a boa, ainda mais sabendo mobo flei no meu interior, a partida não tem mais dinheiro. Mas é isso que é a experiência do doar. Sim, mami, então deve ficar sem a experiência do doar, mano. Que contenta com de ser mãe. Que não fala na definição de doar, é donar, que tradibom, para fazer nascer. Não, mas aquele é literalmente morre, algo fica com fome. E lá está, o flama aquele único que usa comida que tinha aquela. É verdade. Mas o meu único vento que tinha, aquela única vida que tinha, aquela tudo, mas quando o gerou, tudo que as coisas à volta de ser gravidez era único. É o único marido que tinha, é o único. Sim, mas o marido tá arranjando outro, gravidez, bota coisa. Não, mas supõe. Já entendo que você está falando, só que nunca sabe, mas tem às vezes alguma utopia. Para Mori, repara, se bobo pensa, mas nós não está ali a partida para a nossa sobrevivência, é que a custa dos outros, mata outros, não sei o quê, mas também tem um único limite. Quer dizer, desde que eu creio, por exemplo, alguém de fora está doendo, para mais creio, de coração, até mim, eu fico sensibilizado, para efetivamente eu tenho noção da dificuldade. Mas pronto, esta tem algum deles, depois a maioria deles aqui, eles até mais religiosos, que esta fala, Deus que está fazendo, sempre está dando mais, eu bem receber, certo, tudo bem, que ela tranquilo, mas para esta faz sentido, mas para mim, está fazendo muito sentido. Não, é por isso que a experiência do doar, deixa eu ligar a experiência do amar. Não então, tem nem próprio se o Bocata ama, o Bocata é sinônimos de amor. Muitas vezes o Bocata consegue compreender o amor do outro. Sim, efetivamente. Por exemplo, o amor de mãe, a mim dificilmente também compreende tudo. Então é sinais, baseado no testemunho de pessoas, mas Bocata consegue entender. Não, Bocata... Ponto. Bocata dá para ser mãe, nem nunca tem interesse em ser mãe. Mas... Se gosta, com a tal só para poder maternidade. compreender o amor de mãe. Mas o doar está muito a ver com isso. Pode dar um exemplo na única biografia de Papa Francisco, na golpe de Estado Videla, na Argentina, em 1976, 1976, né? E Papa Francisco, e na altura eles começam a perseguir várias pessoas, e então estava um jovem, acho que é até seminarista que está sendo perseguido. Então, Papa Francisco, como está a ama da presença dele, Papa Francisco, e pista da jovem, sem documento. Ok, para poder sair fora. Para poder sair, encoberta, disse meio assim, coisa para poder sair fora. Mas se as pegava jovens, está a matar jovens, está acusar o seu Papa Francisco. Quer dizer, ele é um ato de doar. Não, se fosse mim, por exemplo, tá vendo? Não está digitando, não está na lista, não está feio. Não, vou lançar essas coisas. Lá está. Quem ama não fica a pensar muito nas consequências. Nem pensar nas consequências. Que te guiou é o propósito. Por exemplo, que te guia mãe é o propósito de dar a luz. Claro que tem muitas coisas à volta que pode pensar, que pode usar razão. Mas que te usa aquela porque que te guiou é um objetivo maior, supremo, que é dar a luz, dar a vida a uma criança. Então, doar tem a ver com isso. Mim pode partilhar uma experiência de mim, já que você fala de doar. E toda a minha vida cristã, nunca foi o único momento, mas se calhar um momento especial que compreende de fato uma passagem bíblica, foi uma experiência com a senhora que está... Nunca te esqueci dela, então usa sempre que testemunha ela. E se ela tem pouco experiência assim, que a senhora Sheila, que chama Sheila, está morto, mas o nome saiu na casa.
E Pois então é o único que não está bem. Sheila, então, não estava a ver para ele. É um senhor que tem problema com álcool, não estava a ver para ele. E às vezes não está reza, não está conversa, etc. Mas nem estava com excesso de álcool, banca famoso mesmo. Então, está bem. Então, um dia, bem, um conco na porta, depois trabalho aqui em Tabata. Um conco na porta, é abre, então na conco, canto não sei, abre a porta. Abre a porta, eu falei, entra. Mas estava bêbado. Que mal se podia andar, mal se podia falar, mas se fosse abre a porta. Nunca sei nem por que abre a porta. Depois, e me falaram, deixa-me ver um outro dia, vou caçar nas condições, como então é logo não estava mais para lá está de pé, nem de fala. E esta babava, tudo que as coisas assim. Eu falei, não, ainda vem um outro dia, não, isso fica correto, fica correto. Então, depois eu falei, ok, não te fica, então não te reza, só um bocadinho, não está bem. E, então, não pode ir pé, e quando não começa a reza, não começa a chorar. A mãe me lembra aquela passagem de Jesus que está falando, ao que fazer as coisas ali, aos pobres e mim que não se está fazendo. Então, pela primeira vez, um olha, apesar de tudo aquela coisa, no fundo, ignora um conjunto de coisas para ficar lá com ela, na cidade que estava. Mas é isso que nós é chamado, não a pensar e a planear. É verdade, não tem que planear para não fazer coisas melhores. Mas às vezes que esse plano, no fundo, é só para não justificar limitações. Né? Como eu podia falar que tem condições físicas, mas o que nós é chamado? Se ele está direito, ele só imagina. Sim. No então, Judá que você carrega essa cruz, fica lá, enchente amado, enchente mangama. A mangama contra tudo aquilo que é a vontade. A vontade é a casa e tudo mais. Ninguém se flama. E o fato de estar bêbado, um conjunto de coisas que está à volta, assim, para que fique sem dignidade, se calhar nunca está partilhado. Mas isso que nós é chamado. Mas por causa de medo, por causa de ter uma estratégia, por causa de fazer armazéns que não está coisa, e então não acaba para por exemplo, e antes de nós que já junta dinheiro para não dar férias, mas para não fazer uma missão não outro lugar. Não, como não nos férias, dinheiro que não junta férias, para não construir novos lugares, novos pratos. Não, para nossa satisfação. Então, pelo menos mim dá para pena que vai me exatamente. E a mim nunca faz, por exemplo, mas só para mostrar só. E ontem se olhava o fato de não estar fazendo tudo que esse plano ali, não ter ficado tão afastado de um dos outros, que nunca está doa nos vida. Um é dos influências, veio lá para a África, acho que é na África, e eles brigavam alguma coisa lá assim. Isso que eu consigo. Eles dão com aquela realidade de meninos. Eles não têm nada assim, chorra. Jovem que sai lá da firma, cameraman, coisa, chorra, fica lá que está conseguindo empate. Como é que percebe o quão necessitado que o povo estava em termos de comida? O ministro do prato na mão, que ele não está aí na televisão, ele está de sim, é longe. De que não te fica. Você fica insensível. Que ele é uma coisa normal, né? Sempre teve. Mas um rapazinho totalmente sem, quase nu. E mãe, tudo coisa, as pessoas não têm nada de fato. Então, aquela que está escandalizando muitas vezes é que não temos um tchau, assim, mas não está preferindo plano, coisa que não está fazendo no tempo. Em vez de estar aberto, para quem já fala estar aberto, é para modo que nos atitudes de dar, doar, etc. É que é para modo não está abrindo loja, não está começando a distribuir. Se não for assim, está mal. Sim. Tem que não crê. Não pode falar assim, X% de minha salário, não está sair, não está distribuir. Está mal. Não, você está ganhando depois daquele vício. Ok, mas aquele é teoria. Tem risco também. Mas na prática, as pessoas estão tendo a mesma oportunidade de conseguir, não. Nunca só fala de pessoas que existem só sim. Que é vagabundo, que não. Pessoas efetivamente. Que têm, né, oportunidade. Então, muitas vezes, ele que só fala, que não só fala de plânia,
de poupança, de tudo que as coisas lá, é capaz de morrer errado, é certo, mas às vezes que as coisas lá tá, se nunca toma cuidado, Está afastando de realidade. Então, a única forma de aproximar de realidade é possível. Não, efetivamente, é para ter uma outra botação sempre, é sair de bom conforto e vai de encontro. Sim. E vai de encontro. As coisas de doação é próprio isso. E a Bíblia, ao longo, você faz exemplo de Bíblia, mas é exemplos reais também de nossa sociedade. Bíblia mostra isso, por exemplo, Maria, quando soube que está grávida, mas antes Isabel também está grávida. Okay. E desloca quilômetros e quilômetros. É que a pensamento é perto de menino, alguém que nunca tinha tido filho, nunca pensamento é perto de menino. E ainda por cima era a mãe do Criador, digamos assim, a responsabilidade era muito maior. Ou seja, se aconteceu alguma coisa maior hoje, nós que está a maior é por terra de Maria, né? Então, tudo isso, é que pensa nisso, mas pensa na necessidade do outro. Então, doar é mais isso. É pensar na necessidade do outro e estar disposto a morrer parte de mim para dar a vida ao outro. Então, nesse natalização, né? No também tem que eu disse, o pessoal está doa e presente, tudo coisa. Mas cada passa só de, fica só na material, cada acaba para ser próprio do espírito, né, da alma, para efetivamente é bom não, já fazes alguma coisa, né? Sim, é bom. Mas é muito flor. E que sempre está falando quando eu passo o seguinte, né? Como às vezes você fica só na racional, só no material e você acaba para perder o verdadeiro. Uma hora que não pensa naquela história do jovem rico que está falando, então se você crê, está falando, está fazendo tudo direito, né? Que Jesus falou assim, então doa. Ele olha assim, mas que você está doa e doa aos pobres e o sigam. Ele entende que Jesus está. Ele somente perde esse dinheiro. Né? Por isso que ele posta também aquela história de rico que até entra no reino do céu, mas é que o rico não, é o que tem dinheiro como propósito fim. Exatamente. Então, é essa capacidade. Por exemplo, a mim, por dar um exemplo na mim, e que é coisas mais recentes, me entendeu dificuldade. Não tem problema nada, não sei o que, mas entendeu dificuldade na. Não tinha mais, gosto menos. Por exemplo, você está fazendo as campanhas, você está fazendo pequenas coisas, você está no mercado, fazendo baby steps, você está pequenos passinhos para ser mais que lá. E também, por exemplo, isso é também às vezes o doar, que é não ser capaz de, muitas vezes, no sair de nosso conforto, de nunca sabemos fazer aquilo que usa só para benéfico para mim. Então é que eu ponho o outro no centro. Né? É um sacrifício que às vezes tem que fazer, efetivamente, se botar uma pessoa e querer fazer aquela que desliga de boa vontade, de bom interesse, é uma bufla, aquela hora canto boa e a estádio de que a senhora vou gravar o caminho, se calhar também até para preservar a dignidade, pô, você pensa, a mim se está naquele estádio, ela também quer pôr onde. Mas no entanto, você soube, sacrifica o conforto que ele que ficava bom, mas sabe e fica, e efetivamente e lá, olha, se você ficava, você experienciava aquele hoje Jesus Cristo, é efetivamente aquilo que foi chamado a fazer. Então, hoje, uma coisa que a partida vai contra a vontade e para N motivos que você queria fazer, ele acaba para ser efetivamente aquele que me mostrou, aquele que é o amar o próximo. Então, muitas vezes não está. Não, completamente. É que depois, e está falando, e Bíblia, não está falando na Bíblia, para nós é cristão e não usa aquela como é que está falando, e que está falando, também tem que está falando basicamente, é quem dá, está ser muito mais rico do que quem recebe. Você está fazendo para alguém, mas você acaba para hoje, é a mudança em ti, na pessoa que te tornas, ao doa efetivamente no verdadeiro sentido da palavra. Então é que também fica só, você está fazendo aquela campanha, você faz aquilo, mas é naquele que você recebe. Por isso que no início não falta também aquela provocação, se ao fazer isso é um bocadinho egoísta, mas se bem, e para mim não tem aquela conotação também, mas egoísmo é mau, mas não, é fazer, ao fazer o bem, ou fazer o bem, que tem forma de que coisa fruto, né? E fruto que quer dizer você recebe na mesma medida, mas a transformação, e não está falando numa transformação pela positiva,
acredita que vou falar ser uma pessoa melhor. E mudou a visão de muitas outras coisas. Não, completamente. Então, você acaba para hoje, é uma mãe que pensa na educar filho. Ponto, como foca sem sentimento de ser mãe, e também nunca quer ser pai, mas você conseguiu hoje na boa, que muitas vezes coisas que você crê, que é quase nunca para um filho, depois é sempre o contrário daquilo que você crê. E, no momento, às vezes, aquela capacidade de... E depois é por longos anos. E diferente de mim, gosto de pôr bem muita fácil, não está trazendo dinheiro, uma bufla, e todo mês X não está de alguém, não sei o quê. E tinha dinheiro cabo. Ok. Mas com o filho, aliás, é a vida inteira. Como a seca, o dinheiro que você tomou, qualquer coisa, mami, qualquer coisa, a mãe que ainda chama, buta chiga lá, ou seja, nunca mais porque eu estou livre de que ele fazer como prazer. Não é aquilo que está falando, mas é que como mãe com o pai, botou já natural. Depois, bom que escolhe ser filho, a partir. Então, acaba, mota para qualquer alguém, mas a mãe gente fala, menino, estou fazendo, não sei o quê. Mas aí de mim, pensa em vida sem essa. Que tem como? Vamos conseguir conhecer a minha vida boa, está tão ligado ao fato de eu ser mãe e de viver essa maternidade ali. E se boia próprio, acho que isso é o nosso tempo, se boia próprio, a natureza funciona assim. Né? Há dias alguém fala, só ele catabilha para ele mesmo, sim, nunca terá fruto para ele mesmo. Tem crônica que escreve que ainda fala disso. Eu nunca vive para nós. Sim, um conjunto de... E a natureza fica mais pobre para onde está constantemente te doa, né? E a natureza nem tem lembrou. O ano passado tá bom mangue. Não, esse ano nunca sendo mangue, como outro ano, tem muito boca tá planta nada, boca tá fazendo nada, nem boca tá cuidando de mim. No entanto, só deixou o rinca mangue, né? No entanto, doar tem essa capacidade de transformar, de pôr num melhor. Como se o grão de trigo né, cair na terra e não morrer, não dá frutos. Então, o bobo está assim, negócio ali, se tem aquele processo de destruição da semente. Então, lá está. Por isso que eu falo, mas nós aqui não só está a fazer as coisas, guarda. Não sei que não acontece. Daí não vem nada. Daí nada vem. Como um semente, o pola, você que germina. Está podrice, está fraco. Então, nós também, muitas vezes, que ele guarda, ou quem só fala guarda, é focado, tio na nós. Não está aquela parte podrice, pouco a pouco, se não dá conta. Bom, mesmo se você partilha com os outros, como por exemplo, se o Benfica, uma vez até me estou bem que falou, mas que lá não. Ninguém gosta de organizar, que está a pessoa, por exemplo, ele apoia 10 conto para gasolina. E tem nem mais dinheiro. Então, se chegasse aquele 10 conto, é que te apoia mais nada para aquele gasolina, e está na pena de chão. Fala, não, pera, também aquele é problema. Aquilo que você tem é para serviu. E serviu é no sentido de outra vantagem, de melhor. Então, a hora que você põe, você pensa, você está falando, guarda, quer dizer, mais naquele que você não faz, por uma amanhã, é que serve para nada. É que dá fruto. Então, é que só o guardar em si, é o guardar na medida de ter disponibilidade. Eu queria dar 2 exemplos para... Antes não termina, que não te lembro professor Isaías Barreto, e... aquele senhor que depois veio fazer CBO. Ok. Gostei de eu te dar um exemplo, nunca se lembra naquela disciplina, se é área de inteligência artificial ou alguma disciplina lá na altura, está falando. Então, nós imaginamos um senhor que fala 20 e tal idiomas, mas, no entanto, ele decide para morrer lá num monte. Ele só, né? Ou seja, aquele todo o conhecimento que aquele senhor é inútil porque é que é partilhar, então é que está gera manada. Então fica naquele senhor que está gera manada. Então, ele é um exemplo de que nós, tudo aquele dons que não tem, cada quem tem um dom, etc. Tudo alguém não tem algo, se fica na nossa. Ou se fica de acordo com o nosso plano de disponibilidade, ou quem acha tempo, então vai é que está Silvio. Quer dizer, fica mal, mas vou ter trabalho, vou fazer trabalho para fazer nada. Só fala disso, está disponível para a hora que surge o momento, para abrir, para acolher. Por exemplo, e Papa Francisco, Castelo, é que tem um escritório de salva alguém. Mas quando surge aquela situação em concreto, é que pensa, tchau. Ele falou, não, jovem, nesse salvar. E tantos morreram naquele golpe de Videla naquela altura, né? Teve pessoas que te apanharam, ou que apanharam, isso chamado voo da morte.
Está pondo num helicóptero, Depois está um avião, botado. está botado de altura. Também acho que Pinochet aqui que é coisa que também que era Venezuela, que acho que também se pôr uma contentora, está botada na mar, tipo crueldade e coisa. Mas e também, por exemplo, tem uma crônica que ainda para pequena que somos pelos outros, que está falando nunca foi criado para nós. Nós é sempre para o outro. E que para nós nunca está falando, nunca se vive nossa vida, mas a ideia é não de viver a nossa vida presos em nós, mas viver a nossa vida para fora. Ou seja, para não acrescentar, para não estar falando nunca pôr nesse mundo por si. Tem sempre algo mais. E muitas vezes não põe nossa cabeça nas situações para não descobrir isso. Para nós também, se me fica só parado dentro da minha casa, nem a realidade, nem o umbigo, até mim ainda fica impossibilidade de hoje em potencial ou de concretizar em potencial. E como falamos, não temos dom, não temos talento. Muitas vezes pode estar servindo de maneira que não crê, mas está servindo de alguma maneira. E me também gosta de e que às vezes é o fato de como falou, está fazer coisas sem me dar conta. Naquela outra conversa foi a mim, às vezes a gente fala amigo, não fala nem a cabeça, ninguém faz nada para ser amigo. Mas a ideia é que com as coisas que nos está fazendo, às vezes sem nenhum interesse por demais, ou o simples fato de você ser tonimo e adem, é o suficiente para tocar outras pessoas, né? Para esse fazer mudança nele. Muitas vezes nunca tem mínimo alcance, nunca tem mínimo som de alcance que nos pequenos gestos pode fazer. No entanto, não deve ser intencional, não deve quintacha, mas não deve levar uma vida que não ao serviço do outro no sentido de nunca furta e nossa presença ao mundo. Não tem algo que não pode dar. E não gosta também de uma frase que está falando, mas muitas vezes que é a obrigação de nos desenvolver nosso potencial é para morrer. Se não tem ele, é para ter um serventia. Então, se nunca desenvolver, o mundo vai ser menos daquilo que deveria ter sido. Então, tem essa responsabilidade, tem essa pessoa de responsabilidade social de Jura Pop, mas a ideia de nós tudo, ser humano, nos é obrigado, não tem a obrigação de nos desenvolver. A hora que nos desenvolve, nos inicia uma cadeia de outras transformações que nunca está conseguindo hoje, mas que tornam um mundo melhor. Então, sempre que cada um de nós não fica aquém de nosso potencial, o mundo está a ser sempre mais pobre. Mas o mundo está a ser sempre mais pobre. Como agora, para terminar de facto, tem uma frase que está falando sobre o que é doar. Que está falando é pôr-se à altura dos que estão caídos para os ajudar a levantar-se. É esvaziar um pouco a sua vida para encher a dos outros. E quem que faz aquilo com a perfeição, para nós que acredita em Cristo, né? E Augusto Cury já para que está falando que imagina um Deus, por isso que quem acredita não está falando como não é um Deus bom. Se Deus ele deriva caminho de nós a partir da panada fecha homem, ou seja, torna o mais pequenote possível e para que os pequenos, para que os pequeninos fossem grandes. Então, nós que é cristão, não te agradece esse sacrifício, não te espera, mas não te está à altura desse desafio e dessa obrigação nossa. Então, que ele foi na segunda conversa, temos ali se não deixava, tava para horas e mais horas, mas pronto, e sempre também não pôde ir volta a ele, não está falando, não está a fazer essa rubrica ali da nossa boa vontade, não está, mas não foi chamada a isso. Então, Manel, tem próximo tema, ou tem próximo mês, já não está sendo 2026, está mais vidinho e mais farto também, mais gordinho, mais 1 ou 2 quilos. Então, não te despede e te próximo episódio, então espero, mas não te conta com a nossa presença outra vez. Então, valeu!